Vocês lembram que eu falei que a gente ia ter uma aula extra, né? Sobre sinais vitais. Porque essa matéria, pessoal, ela fala muito do que a gente deve fazer, né? E aferir sinais vitais é uma das principais competências que a gente vai fazer quando a gente estiver na prática, tá? Tem pacientes que a gente tem que ficar aferindo sinais vitais de cada uma hora, de uma em uma hora, de duas em duas horas, tá? Então a gente tem que sair daqui, pelo menos com a teoria na cabeça, né? Para quando chegar lá na prática a gente saber fazer os passos certinho, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, né, aqui de sinais vitais nessa matéria também, e a gente vai ver uns vídeos no final que vai ajudar a dar uma clareadazinha, tá? Pessoal, os sinais vitais, eles já estão falando, né? Vem de quê? Vem de vitalidade, ou seja, são medições que a gente vai realizar no nosso paciente para avaliar como é que tá a saúde dessa pessoa, como é que tá a vitalidade dele, né? Então, assim, o que que são sinais vitais, né? São medições mais frequentes obtidas pela equipe de saúde. Essas medidas são indicadores do estado de saúde. Devido à sua importância, elas são referidas como sinais vitais, tá? Então, a partir dessas medidas que a gente vai ter uma ideia, né? A gente vai poder avaliar como é que tá o meu paciente, né? Porque antigamente, vocês lembram, que os pacientes eram atendidos por ordem de chegada, né? Hoje em dia não, hoje em dia mudou, né? Então foi implantado o protocolo de Manchester aí, né? Esse protocolo ele vem me guiar, né? Ele vem me falar que eu vou atender quem está com mais necessidade, ou seja, quem está com a vitalidade mais alterada. E como é que eu vou saber disso? Através de sinais vitais, né? Quais são os 7 sinais vitais, pessoal? Primeiro, temperatura, né? Eu tenho que saber como é que está a temperatura corporal desse paciente, se ele não está com uma hipotermia ou com uma hipertermia, né? Pulso, como é que está a frequência cardíaca, né? Como é que tá os batimentos aí em um minuto desse paciente. Pressão arterial, como é que estão os níveis pressóricos aí, né? De pressão máxima, pressão mínima, né? Pressão sistólica, pressão diastólica. Como é que tá os movimentos respiratórios desse paciente em um minuto? Será que ele tá com taquicardia? Será que ele tá com dispneia, né? A dor, né? Aí depois vem o que? A glicemia também eu devo avaliar, né? E também a saturação em um minuto, né? Ou seja, a saturação aí para me ver como é que tá as trocas gasosas desse pulmão, tá? A questão da glicemia, pessoal, é o seguinte, né? Como a gente sabe, aquelas fitas de medir glicemia, elas não são baratas, elas são muito caras, tá? Então a glicemia a gente usa mesmo assim quando a gente vê que tem necessidade, né? Que é um paciente, por exemplo, que está entrando em surto, um paciente que você vê que ele está com rebaixamento de nível de consciência, ou então quando já é um paciente que você tem certeza que é diabético, né? Aí a gente avalia a glicemia, né? Pelo fato dessas fitas não ser tão barata, não ser tão fácil de achar, né? Então os sinais vitais, pessoal, é isso, né? Essas medidas para me saber como é que está esse paciente, como é que está a vitalidade desse paciente, né? Então, a avaliação dos sinais vitais permite identificar as necessidades básicas dos meus pacientes. Através dali, né, daquele primeiro contato ali no acolhimento, que eu vou saber como é que está esse paciente, né? Para onde que eu vou encaminhar, se eu vou encaminhar para uma consulta médica, se eu vou encaminhar para uma consulta de enfermagem, tá? É uma maneira rápida e eficiente. Os sinais vitais e outras medições fisiológicas são a base para a solução de problemas clínicos. Então, tudo começa ali, né? Temperatura, pessoal, é uma das primeiras coisas que eu devo avaliar ali, né? Então, o ser humano é mantido em uma temperatura constante, sendo que as extremidades do seu corpo podem apresentar em menor temperatura. Então, os limites que a gente consegue, né, apresentar as falhas são o quê? Menor de 21 graus, tá? Então, abaixo de 21 graus, esse paciente aí, dependendo do paciente, né? Se for uma criança, se for um idoso, já vai começar a ter problema. Agora, maior do que 42 graus, pessoal, a gente já tem aí um quadro clínico de convulsão, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender que o aumento da temperatura é como se fosse uma base de proteção, né? Um sinal que o meu corpo está dando que tem algum tipo de infecção, tá? Então, quando o meu corpo chega a 42 graus, eu já começo a ter perda celular, né? Esse paciente ele já pode estar começando a entrar em convulsão, tá? Perda ou ganho excessivo de calor pode levar à morte, com certeza, né? Então, temos fatores que vai interferir, né, na minha medição da temperatura, na minha temperatura corporal, né? Por exemplo, recém-nascidos, né? O mecanismo de controle são imaturos, não estão prontos, né? Idosos, né? Então já tá aí, os mecanismos já estão chegando aí em outra fase, já não estão mais como eram antigamente, como os nossos, por exemplo, né? Então os idosos possuem uma faixa de regulação mais estreita, mais lenta, né? Temperatura oral em dias frios pode chegar a 35 graus, temperatura corporal 36 graus, né, com deteriorização dos mecanismos de controle por essa questão da idade mesmo, né?
Então o exercício também vai interferir, né? Por quê? Porque vai aumentar o metabolismo, a atividade muscular, né? O próprio circulação ali, né? Vai estar mais rápida, né? Então corrida de longa distância pode elevar a temperatura corporal em até 41 graus temporariamente, tá? Nível hormonal também altera a temperatura, tá? Por quê? Porque variações hormonais durante o ciclo menstrual, né? Vai dar uma alterada aí. Quando o nível de progesterona está baixo, a temperatura da mulher tende, né, a baixar do que o valor basal, né? Até do que o de ovulação também, tá? Então, quando o nível de progesterona baixa, a temperatura baixa, né? Mas se a mulher tem aí uma ovulação, né? Ou seja, que ocorra o aumento do nível de progesterona subindo, então a temperatura do nível basal também começa a subir, ou seja, é superior, né? Ocorrem também na menopausa, ondas de calor, ou seja, aquele fogacho ali, né, na menopausa, quando a mulher começa a terminar os ciclos menstruais aí, né? Acontece essas ondas de calor, tá? Mas tudo isso passa com o tempo, né? Devido à instabilidade dos controles de vasodilatação e vasoconstrição, tá? Vasodilatação, uma dilatação dos meus vasos, tá? Vasoconstrição, né? O estreitamento, ou seja, vasodilatação, o calor dilata, né? Vasoconstrição, o frio faz essa vasoconstrição dos meus vasos sanguíneos, tá? O estresse também, pessoal, ele dá uma interferidazinha, né? Estresse físico e emocional eleva a temperatura do corpo através de estímulos hormonal e neural, né? Ou seja, aumenta o metabolismo aí. Eu já falei para vocês que o estresse por si só ele causa centenas de doenças, né? Então, uma variação aí no nível de temperatura também. O ambiente, né? Ambientes muito frios ou muito quentes influenciam na nossa regulação, tá? Lactantes, né? Ou seja, crianças aí que estão amamentando, né? Que estão em amamentação, e idosos, tá? Mais afetados, possuem mecanismos reguladores, tá? Estão menos eficientes. Então, pessoal, eu sempre devo avaliar o meu ambiente quando eu for aferir a temperatura de alguém, né? Se, não tá, se lá no acolhimento não está muito frio, se não está muito quente, por quê? Porque pode interferir, né? Variações da temperatura, o que a gente chega em febre, né? O que vem ser a febre? Aumenta a normal da temperatura corporal devido à produção excessiva de calor, incapacidade do mecanismo de perda de calor, né? Acompanhar o ritmo da produção de calor. Pessoal, já foi para vocês, né? Que a febre, ela era para ser como um mecanismo de defesa, né? Por quê? Porque ela é esse mecanismo de defesa do meu corpo, né? O meu próprio corpo, ela aumenta essa temperatura aí, né? Devido à produção excessiva de calor. Mas o que vai acontecer, né? Vai acontecer uma incapacidade. Por quê? Porque a febre, ela é um sinal que eu tenho alguma infecção, né? Tem alguma coisa ali acontecendo ali, tá certo? Então, o meu corpo entende, meu próprio organismo entende que se ele aumentar a temperatura do meu corpo, ele vai conseguir destruir aquele micro-organismo. Mas não é o que acontece. Por quê? Porque gera essa incapacidade do mecanismo de perda de calor, né? A temperatura aumenta demais, tá? E se não for baixado, o meu próprio corpo, a minha própria temperatura vai começar a destruir as minhas células. O que isso vai acontecer? Vai resultar em uma convulsão, tá? Então a febre é esse mecanismo de defesa, né? Ou seja, ativa o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque meu corpo, né? Ele está entrando em contato com o micro-organismo, então ele tenta de todas as formas destruir esse micro-organismo, né? O que ele faz? Ele aumenta a temperatura do corpo, tá? Reduz concentração de ferro no plasma sanguíneo, ou seja, vai começar a ter uma morte celular aí, tá? Suprindo o crescimento de bactérias. Então, a febre é um sinal que tem alguma coisa errada, né? Ou seja, então eu não posso deixar ela subir demais, porque acima de 42 graus, o meu corpo vai começar a perder o quê? Perder ferro, perder plasma sanguíneo, e vou, por si só, começar a perder as células do meu corpo aí, né? Altera os outros sinais vitais. Então, a temperatura muito alta, o que vai acontecer? A frequência cardíaca vai aumentar, ou seja, vai desenvolver um ataque cardíaco, né? A frequência respiratória também vai aumentar, tá? Então, dentro da febre, a gente tem dois termos, né? Hipotermia, ou seja, redução da temperatura corporal em valores abaixo de 35 graus, tá? E temos uma hipertermia, elevação da temperatura acima do ponto de regulação térmica, ou seja, uma febre aí muito alta, né? 38, 39, né? A gente já pode considerar aí uma hipertermia, tá certo? Locais de aferição, pessoal, oral, né? Isso aqui é bem facinho, tá? Oral, 37 graus, retal, muito comum em crianças. Axilar é a mais medida aí, né? Na axila, 36,5 graus. Timpânico também é muito utilizado aí, né, em pacientes que vão submeter a algum tipo de cirurgia, né, na cavidade auditiva, né. Tipo de termômetros, temos os termômetros digitais, temos o termômetro de mercúrio, agora tem esse termômetro aqui com sensor, né, muito utilizado, né, hoje em dia, né, depois de Covid aí, nos estabelecimentos, em shoppings, supermercado, em igrejas, a gente vê muito esse aqui, tá.
Não tem dificuldade aqui, né, na técnica, eu só devo prestar atenção em que? No equipamento, se ele está certo, se as pilhas estão funcionando normalmente, né, nunca devo esquecer de higienizar as mãos, né, falar para o meu paciente o que eu estou fazendo, me apresentar, tá, limpar também, né, fazer a asepsia desse termômetro aí, passar álcool, sempre lembrar de passar álcool e depois registrar tudo, tá certo? Depois da temperatura, pessoal, a gente vai falar dos sinais vitais que estão relacionados com a nossa circulação, ou seja, com o nosso coração. A gente tem o quê? A gente tem a pressão arterial e a gente tem a frequência cardíaca, né? Que, ou seja, que é os pulsos aí que eu vou estar ouvindo aí por um minuto, né? Escutando por um minuto. Então a gente vai dar uma revisadazinha no sistema circulatório, tá? O sistema circulatório é composto por quê? Pelo coração, né? Pelas veias, pelas artérias, tá? Pelos capilares, tá? Então o coração, ele consiste de duas bombas, né? A gente tem o coração esquerdo e o coração direito, tá? O coração direito bombeia o sangue para o interior dos pulmões, né? Ele chega ali, né, no meu lado direito, de lá ele vai lá para o meu pulmão, depois ele volta, né, vai para o pulmão, acontece todo aquele processinho que você já sabe, né, hematose lá nos alvéolos, depois ele retorna lá para o lado esquerdo, para quê? Para aí então vir um sangue cheio de oxigênio, né, e ir para os meus órgãos, ir para o meu todo o corpo, tá? Então a gente chama de quê? De que a gente tem duas circulações, tem a pequena circulação e a grande circulação, né, ou seja, a circulação fechada, tá? De que é composto esse sistema, né? Artérias, capilares e veias, tá? Então, se a gente for prestar atenção aqui, ó, o meu sangue, ele vem lá da minha periferia aqui, né? A gente, quanto mais distante do centro do meu corpo, onde é o centro aqui, né? No meu coração aqui, tá? Tudo que está distante aqui do meu coração, a gente chama de periferia, tá? E quando está perto, a gente chama de parte central, tá? O que acontece é que as veias, né? Essa parte azul aqui são as veias, elas vão recolher esse sangue aqui lá na periferia do meu corpo. O que tem nesse sangue aqui, né? Aqui é um sangue que está cheio de gás carbônico. Por quê? Porque ele já vem lá de cima pelas artérias aqui, ó. Ele já supriu todos os vasos, ele já alimentou todos os vasos, todos os órgãos. E aí ele chega aqui, ó, um sangue pobre em oxigênio e um sangue rico em gás carbônico, não esqueça, né? Então as veias recolhem, né? Toda essa questão aqui através de pressão, né? Por isso que a gente tem as válvulas dentro das veias para ajudar esse sangue subir aqui, tá? Então esse sangue ele vai passear aqui por dentro dessas veias, né? Vai chegar na veia cava, que é uma veia muito grande, e vai chegar onde, né? Vai chegar aqui no meu átrio direito. Do meu átrio direito ele vem para onde? Para o meu ventrículo direito. Do meu ventrículo direito o que acontece? Ele vai passar por uma válvula aqui, tá? E ele vai sair para a veia aqui, né? Então é o único lugar que uma veia sai do meu coração é aqui, tá? Depois do ventrículo direito ele sai para a veia, né? Ele sai para uma artéria. Então é o único lugar que ele vai sair aqui, ó. Um sangue que ainda está rico em gás carbônico. Ele vai sair aqui pelo ventrículo direito, vai passar por uma válvula, né? E vai chegar na artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, pessoal, ele vai chegar lá nos meus pulmões, tá? Nessa pequena circulação aqui, tá? Quando ele chegar no meu pulmão, o que vai acontecer, né? Ele vai lá para os meus alvéolos, os alvéolos vai acontecer o que? A troca gasosa, que a gente chama de hematose, tá certo? Então, depois que ocorre a hematose aqui, ó, ele vai voltar para uma veia, né? Pelas veias pulmonares, tá? Então, é o único lugar que uma veia carrega um sangue rico em oxigênio é aqui, ó. Depois que ele sai do meu pulmão já oxigenado, ele volta para o meu coração direito através de uma veia pelas veias pulmonares, tá? Então chega aqui nos meus átrios, dos meus átrios ele passa por outra válvula aqui, né? E ele chega aonde? No meu ventrículo esquerdo, um sangue rico em oxigênio. Por quê? Porque já aconteceu toda a troca gasosa aqui, tá? Então depois que ele chega aqui no meu átrio, passa para a válvula, chega no meu ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? Ele vai retornar para o meu corpo, né? Agora na grande circulação, um sangue rico em oxigênio. Por quê? Porque já aconteceu todo o processo de hematose, tá? Então ele está rico em oxigênio, agora ele vai passar por todos os meus órgãos, todos os meus tecidos, todas as minhas veias capilares, né? Nutrindo todos os meus órgãos e aí chega lá na minha periferia do meu corpo. Quando ele chega na minha periferia, né? O que vai acontecer? Ele vai voltar de novo pelas minhas veias, agora um sangue rico em quê? Em gás carbônico, e vai acontecer tudo de novo, tá? Esse processo ele acontece várias vezes durante o dia, tá? Então a gente chega no ciclo cardíaco. Pessoal, o que vem ser ciclo cardíaco, né? É o que? Eventos cardíacos que ocorrem desde o início de um batimento cardíaco até o início do outro batimento seguinte, tá? Então dentro do ciclo cardíaco a gente tem dois tempos, né? Temos a sístole e a diástole, não esqueça. Quando eu falo sístole, eu estou falando de contração, né? Eu estou falando de pressão máxima. Quando eu falo diástole, eu estou falando de que? Relaxamento, pressão mínima, tá? Então, sístole, pressão máxima, né? Aquela pressão ali de contração, aquele tum mais forte. Diástole, aquele último batimentozinho, né? Ou seja, já é quando os ventrículos estão se relaxando, tá? Então, sístole, pressão máxima, contração. Diástole, pressão mínima, relaxamento. Não esqueçam disso, que vocês têm que aprender isso aqui para aprender a aferir a pressão arterial, tá?
Fluxo sanguíneo, pessoal, é a quantidade de sangue que passa por um vaso em um determinado período de tempo. Todo o sangue que passa ali dentro daquele vaso a gente chama de fluxo sanguíneo, né? Temos fatores que vão interferir, né, o fluxo de sangue ali, né? Por exemplo, o raio ali, né? O diâmetro daquele vaso, né? Por exemplo, a gente tem grandes veias, grandes artérias que vai interferir o fluxo, tá? Viscosidade. Quanto maior a viscosidade do sangue, maior o fluxo. Comprimento, né? A gente sabe que a gente tem grandes veias, né? Então, quanto maior a veia, menor o fluxo, né? Então, artérias, pessoal. O que são artérias? Sua função é transportar sangue oxigenado sob uma pressão elevada aos tecidos. Por essa razão, tem paredes vasculares fortes, né? Lembra que eu falei que o sangue ele sai lá do meu coração direito para uma artéria? Então, esse sangue que chega ali dentro daquela artéria, ele chega com grande pressão, tá? Então, por isso que as artérias elas são mais fortes, as paredes são mais rígidas, tá? Pessoal, as artérias elas ficam fundas, elas acompanham o osso aqui, tá? Então, tudo isso que a gente vê de vaso, uma pessoa, tem pessoas que têm os vasos bem dilatados, não são artérias, são veias, tá? Toda essa coleta de sangue que a gente realiza são o quê? Essas coletas simples, né, são em veias, tá? As coletas realizadas em artérias são só por enfermeiros, tá? Enfermeiros ou médicos, tem os profissionais também, tá? A gente chama de coleta arterial, muito utilizado para fazer vários tipos de exames, né? Então, tudo isso que a gente vê aqui, né, na nossa pele de pessoas que têm os vasos elevados são as veias, tá? Então, as artérias elas ficam mais protegidas, elas ficam mais no fundo ali. Por quê? Porque ali tá carregando um sangue vivo, né? Ou seja, um sangue direto do coração. Se acontecer qualquer coisa ali, a pessoa pode ter grande chance de ter uma hemorragia e morrer. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo é muito forte, ou seja, o sangue sai do coração diretamente para uma artéria. Então, por isso que elas são mais fortes, tem as paredes mais resistentes, tá? Então, é devido à elasticidade das artérias e o bombeamento propulsor efetuado pelo coração que o sangue circula continuadamente e consegue-se determinar o número de pulsação por unidade de tempo. Então, essa frequência cardíaca que a gente vai medir o pulso ali, a gente mede dentro de uma artéria, tá? Então, a função mais importante da circulação é o que? A manutenção e o controle da pressão arterial, que depende do débito cardíaco e da resistência periférica total, tá? Então, uma das funções mais importantes da circulação arterial é isso, né? Manter esse controle da pressão arterial, tá? Então, o que vem ser o débito cardíaco? Pessoal, é o volume, né? O volume de sangue bombeado pelo nosso coração. Tudo que o meu coração bombeia dentro de um minuto, a gente chama de quê? De débito cardíaco. Então, dependendo da frequência cardíaca, né, que a gente conhece aqui pela sigla FC, e do volume do sangue ejetado pelo coração a cada sístole, né? Ou seja, sístole é contração, né? Então, o indivíduo adulto em repouso, o coração bombeia de 4 a 6 litros de sangue por minuto, tá? Então, durante o exercício físico, o volume anterior aumenta de 4 a 7 vezes por. Então, pessoal, como eu falei, dentro do sistema circulatório a gente tem o quê? O pulso, né, que é a frequência cardíaca, e a pressão arterial, né? Então, assim, o pulso, o que vem ser, né? O limite palpável de fluxo de sangue percebido em vários pontos do corpo, né? A gente consegue ouvir, né, o pulso em vários pontos do corpo. O fluxo de sangue pelo corpo é um circuito contínuo, indicador do estado circulatório. Então, se tem pulso, né, tem o que? Tem estado circulatório, tá tendo circulação, tá tendo batimento cardíaco ali, né? A frequência da pulsação é o número de pulsações que a gente vai ouvir em um minuto, tá? E os locais que a gente mais utiliza são esses aqui, né? O braquial aqui, né? Na femoral, na própria carótida aqui, no temporal, tá? No pé de osso também, tá? Então, esses aqui são os locais, né? Que a gente mais utiliza para aferição de quê? Da frequência cardíaca, né? Ou seja, a gente vai ouvir, né? Aqui no pulso durante um minuto e contar aí, né? Qual que vem ser essa frequência aí, né? Igual eu falei para vocês, é o número que deve ser contado durante um minuto. A amplitude é o grau de enchimento da artéria, né? De sístole e diástole. Pode ser cheio ou filiforme, né? Indica uma força. Se for cheio, tá normal, né? Se for filiforme, ou então indica o quê? Uma força insuficiente a cada batimento e batimentos irregulares, tá? Então a gente tem que conhecer, pessoal, a frequência certinha, quais são os números que essa frequência tem que estar dentro aí, né? O ritmo é a sequência das pulsações, né? O normal é que elas corram em intervalos iguais, tá? Então, se não tiver igual, tá? Tem alguma coisa errada. Quando ele é forte e regular, ou seja, ele tá ritmo, ele tá normal. Quando ele tá fraco e irregular, né? Ou irregular e arritmo, pode indicar algum problema de arritmia, né? Algum problema aí na condução elétrica dos batimentos cardíacos. Então, é muito importante essa questão da medida, né? Da frequência cardíaca.
Por quê? Né? Independente do ritmo aqui, né? Por exemplo, ele pode estar fraco, irregular, né? Ele pode estar irregular e a ritmo pode indicar que o meu coração ou ele está batendo muito fraco ou ele está batendo muito forte, né? Ou seja, algum problema aí nos meus batimentos, na minha condução elétrica, no meu marca-passo natural do coração que a gente tem, né? Então, quais são os parâmetros, tá? Lactentes, né, crianças que estão amamentando, de 120 a 160 batimentos por minuto está normal. Crianças, 90 a 140 batimentos por minuto, normal, tá? Pré-escolares, 80 a 110 batimentos por minuto está normal. Idade escolar, 75 a 100. Adolescente, de 60 a 90, tá? E um adulto aí, de 60 a 100 batimentos por minuto, tá normal. Então, assim, pessoal, pega essas medidas aqui e anotem no caderno, tá? Por quê? Porque a gente utiliza muito isso aqui, tá? Durante o dia a dia. Hoje em dia, né, tem os aparelhozinhos que a gente não precisa mais ficar contando ali por um minuto, né? Temos o próprio oxímetro aí, né? Que ele vem me dar aí a saturação de oxigênio e me dá também a frequência cardíaca. Mas eu devo saber isso aqui para me identificar quando tá normal, tá? Porque a gente vai conhecer quando o meu pulso está normal, a gente vai falar o quê? Que é um pulso que está normocárdio, ou seja, a frequência cardíaca está entre 60 e 100, né? Para um adulto, está normal. Uma bradicardia, né? Frequência cardíaca abaixo do normal. Se for de um adulto, ou seja, se tiver abaixo de 60, já tem aí o quê? Uma bradicardia, ou seja, o coração ele está batendo muito fraco, tá? Então, se for acima de 100 em um adulto, a gente já fala o quê? Que essa pessoa está taquicárdica, ou seja, está com taquicardia. Alguma coisa está aumentando o batimento cardíaco dessa pessoa, tá? Bradisfigmia, pulso fino e bradicárdia, ou seja, aquele pulso bem fraquinho, né, batimento fraco e fino, né, taquisfigmia, aquele pulso taquicárdio, né, aquele pulso alto e um pulso fino, quase inaudível, né. Assim como a temperatura, a frequência cardíaca tem fatores que interferem também, né, ou seja, exercício, temperatura, né, emoções, droga, né, bebidas alcoólicas, hemorragias, tá? Mudanças posturais, distúrbios pulmonares, tudo isso vai afetar, né, o pulso aí, vai afetar a frequência cardíaca aí, né? Como realizar a aferição, né? Tenho que ter o que? Um relógio de pulso, se for para me contar, né? Vai que eu não tenho nenhum aparelho digital, eu tenho que realmente contar, né? A gente conta em 1 minuto, tá? Caneta e folha para registrar, sempre lavar as mãos, né? Sempre explicar o procedimento, me apresentar para o cliente ali, para o paciente, posicionar o paciente confortavelmente, né? Obtenha o valor do pulso e avalie suas características. Avalie suas características, tá? Você tem que saber como é que tá esse pulso, se tá bradicárdico, se tá taquicárdico, se tá dispneico, se tá. Você tem que saber avaliar aquilo ali, tá? Depois anotar tudo, né? E lavar as mãos, tá? O outro sinal vital que está relacionado com o nosso sistema circulatório é o que? A pressão arterial, tá? Muito importante, né? A gente tem que saber, tem que sair daqui sabendo aferir a pressão arterial, né? Então eu já falo logo para vocês, comprem os equipamentos de bolso de vocês, né? Compre aqueles kits, porque lá vem tudo, né? Então assim, por quê? Porque no estágio vocês têm que ter, né? Mas vocês já devem chegar lá no estágio sabendo disso aqui, porque isso aqui é o básico, né? É o que vocês mais vão fazer, tá? Então a pressão arterial é a força exercida sobre as paredes de uma artéria, pelo sangue que pulsa sobre a pressão do coração, tá? Então essa pressão, essa força que o coração sai ali, chega numa artéria, é a pressão arterial, tá? Então o sangue flui através do sistema circulatório por causa da mudança de pressão. Ele se move de uma área alta, né, de pressão para uma área baixa de pressão, ou seja, ele sai lá do centro do meu coração, né? E lembra que eu falei que ele vai até a periferia, né? Então ele sai ali do centro, né, que está aqui nos órgãos, próximo ao coração, e vai até a minha periferia, né? Lá nos meus pés ali, para depois retornar novamente para o coração, por onde? Por uma veia, né? Então lembre-se, pressão máxima é quando ocorre a ejeção do sangue para a aorta, a contração, tá? Sistólica. Então, a sístole, né? Ou seja, o sangue está se ejetando ali, né? Na pressão máxima ali. Vai ocorrer a ejeção de sangue para a aorta, né? A contração, tá? Então, quando eu falar sístole, eu estou falando de contração, estou falando de quê? De pressão máxima, tá? Pressão mínima ocorre quando os ventrículos relaxam e o sangue permanece, né, nas artérias, exercendo uma pressão mínima diastólica, tá? Então, pressão máxima, a sístole, pressão de contração, pressão mínima diástole, né? Aquela última pressão, aquele último batimento ali que a gente vai ouvir, né? Temos uma classificaçãozinha que a gente já viu também, tá? Eu peço que vocês escrevam isso aqui também, deixem no caderno, porque isso aqui vocês têm que saber, né? São os valores de pressão arterial, quando ela tá ótima, quando ela tá normal. A gente já viu isso aqui na matéria passada, então a gente não vai entrar muito em detalhe, tá? Então o valor mais alto da sístole ou diastólica, né, estabelece um estado de quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica se situam em categoria diferente, a maior deve ser utilizada para a classificação de estágio, tá?
Então aqui, né, são os locais que a gente deve aferir, tá? Aqui tem um passo a passo, tá? Mas a gente vai ver dois vídeos que ele explica todo esse passo aqui, tá? O que eu devo saber, né? Eu sempre tenho que ver se esse paciente não tá com as pernas cruzadas, se ele não ingeriu bebida alcoólica, se ele não tomou café, né, nos últimos 30 minutos, ou se ele não fumou. Se ele tiver fumado, ou bebida alcoólica, bebido café, tem que aguardar 30 minutos ali, né? Devo saber também se a bexiga desse paciente não está cheia, né? Se ele tiver exercido a atividade física, ele tem que esperar no mínimo de 60 a 90 minutos para mim poder aferir essa pressão dele. Por quê? Porque vai dar a alteraçãozinha na pressão, tá? Esse aqui é o passo a passo que a gente vai ver, mas a gente vai ver num vídeo que tá bem aqui no final, tá? Pessoal, então vamos prestar atenção aqui no vídeo. São dois vídeos bem pequenininhos, tá? Para vocês aprenderem como é que faz a aferição da pressão arterial e conhecer um pouquinho dos equipamentos que é utilizado. Temos dois métodos para aferição da pressão arterial. Método direto, que é aquele onde se insere um catéter dentro da artéria e você tem uma medida da pressão, você tem uma medida direta da pressão arterial, que é pelo meio invasivo. E outro método é o que nós vamos falar aqui, é o método indireto. O método indireto é via auscultatória e palpatória, utilizando o conjunto de estetoscópio e esfigmomanômetro. Esse aqui é o estetoscópio e esse aqui é o esfigmomanômetro. Aqui o estetoscópio, ele tem a parte da armação metálica, tem a parte das olivas auriculares que estão inseridas dentro da orelha, e temos a parte do diafragma e campânula. É a parte que nós inserimos sobre a artéria braquial para medir a pressão arterial. Essa bolsa é a bolsa que vai envolver o braço do seu cliente, do seu paciente, e ela é chamada de manguito. Temos a pera, que é a pera que você vai insuflar, e temos essa válvulazinha de metal que você vai abri-la e fechá-la. Você vai fechar na hora da insuflação e você vai abri-la na hora da desinsuflação. O manguito, ele tem esse reloginho, que é o manômetro. É no manômetro que você vai ver o valor da pressão arterial. É importante que o cliente fique na posição sentado, é importante que esse cliente esteja um tempo de repouso, não tenha realizado atividades físicas nas horas antecedentes, não tenha ingerido café, não esteja com a bexiga cheia. Então são importantes algumas considerações para que essa pressão não venha viciada, alterada por algum fator específico. E também é importante que o paciente deixe o membro na altura do coração. Quais são os objetivos de se verificar a pressão arterial do seu cliente? O primeiro objetivo é você verificar valores alterados. Então, você precisa verificar a presença de alguma normalidade, que vai ser sinalizada pelo aumento pressórico, por um pico hipertensivo. Ou por uma hipotensão também. Qual é o outro objetivo de se aferir a pressão arterial? É de nortear a conduta clínica. O outro objetivo é o acompanhamento clínico desses pacientes. Esses pacientes, por exemplo, os hipertensos, eles precisam ser acompanhados, até para ver se a pressão está continuando alta com a medicação, ou se a medicação ela está sendo eficiente, ela está tendo eficácia. Então é importante esse acompanhamento também. Quais são os profissionais que podem executar o procedimento após o treinamento da técnica? Auxiliares de enfermagem, cuidadores de idosos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem. Agora nós vamos então descrever o procedimento passo a passo. Preste muita atenção. Então você vai posicionar o cliente sentado com apoio nos pés e com o braço apoiado ao nível do coração. Você vai localizar a artéria braquial por palpação e você vai colocar o manguito cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Você vai localizar o pulso radial e palpar a artéria radial. E a partir daí, você vai insuflar o manguito até que você não consiga perceber nem mais uma pulsação da artéria radial. Então você vai insuflar até a oclusão total da artéria radial. A partir desse momento, que você não percebeu mais o pulso, o que você vai fazer? Você vai colocar o estetoscópio na orelha, com as olivas auriculares voltadas para frente, e vai colocar o diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial. E aí você vai insuflar 30 milímetros de HG acima daquele valor que você encontrou quando você percebeu que você não sentiu mais o pulso da artéria radial. Por exemplo, se você parou de sentir o pulso da artéria radial no 90 milímetros de HG, por exemplo, você vai insuflar 90 mais 30, você vai insuflar até 120. A partir do momento que você tomou 30 milímetros de HG, você vai começar a desinsuflação. Você vai abrir aquela válvula que eu mostrei no início da aula. Você vai abrir lentamente, vai começar a desinsuflação. Começar a desinsuflação lentamente. Mais ou menos 2 a 3 milímetros de HG. Como você vai saber, como que você vai identificar qual é a pressão máxima e qual é a pressão mínima? Durante a desinsuflação, o primeiro som que você vai ouvir é o som de Korotchikov. Na fase 2 de Korotchikov, os sons apresentam intensidade mais suave e prolongada.
assemelhando-se a um murmúrio intermitente. Então você está ouvindo aquele murmúrio, só que os sons estão mais suaves. Eles não são tão agressivos como a primeira fase. E na terceira fase de Croft-Coff, os sons vão se tornando mais agudos e altos. E você vai ver o desaparecimento daqueles murmúrios que você começou a escutar na fase anterior. Então, na quarta fase, os sons eles vão se tornando mais abafados, menos distintos e suaves. Essa é a quarta fase. E a última fase, que é a fase 5 de Croft-Coff, essa fase ela coincide com o último som audível. A partir daí, os sons vão desaparecendo completamente. E essa fase que corresponde à pressão, vamos lá? Qual pressão que vai ser? A pressão diastólica, a pressão mínima, a pressão baixa. Essa pressão mínima, essa pressão diastólica, pessoal, é o último som que a gente escuta, tá? Só para resumir, o primeiro som que a gente vai escutar é a minha pressão máxima, né? Ou seja, a minha pressão de contração, né? O último som que eu vou ouvir vai ser a minha pressão mínima, ou seja, a minha pressão de relaxamento, ou seja, a minha pressão diastólica, tá? Seguindo, pessoal, a gente tem o que? A nossa frequência respiratória, ou seja, esses movimentos inspiratórios que a gente faz durante 1 minuto, né? Então, a respiração, né? A sobrevivência humana depende da capacidade de oxigênio a alcançar as células do corpo, né? Sendo o dióxido de carbono a ser removido das células. A gente tem que remover o dióxido de carbono das nossas células, né? Então, a respiração é um mecanismo que o corpo, né, faz para promover a troca gasosa entre a atmosfera e o sangue e as células. Então, a respiração, né? Quando a gente está em ventilação, ou seja, movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões. Difusão, movimento de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e a hemácia, né? A gente já estudou isso aqui em outras matérias. Perfusão e a distribuição das hemácias para os capilares pulmonares, né? Então, ou seja, quando eu estou respirando aqui, ó, eu estou colocando o que? Oxigênio para dentro, na minha inspiração. Quando eu estou expirando, né, na saída de ar, eu estou jogando o que? Dióxido de carbono para fora, né? Que é o CO2, tá? O gás carbônico aí, tá? Entra ar, entra oxigênio, né? Sai ar, sai o que? O CO2, né? O gás carbônico aí, tá? Então, a inspiração, né? O diafragma se contrai, move-se para baixo e para cima. O diafragma é esse músculo aqui, ó, que está logo abaixo do pulmão aqui, tá? Então, na inspiração, o diafragma se contrai, tá? Então, quando eu estou inspirando o que? Oxigênio. Questão de prova, não esqueça, tá? Quando eu estou expirando o que? O CO2, o dióxido de carbono, tá? Então, o diafragma relaxa, move para cima, tá? Inspiração, o diafragma move para baixo. Expiração, o diafragma move para cima, tá? Não esqueçam. Deve-se ocorrer da mesma maneira integrada, avaliando os 3 processos, né? Ventilação, né? Frequência, número de movimentos por minuto, profundidade, né? Se está uma movimentação profunda, superficial ou normal. E o ritmo dessa respiração aí, se está regular ou irregular, tá? Então, a difusão e a perfusão pode ser avaliada se determinar o nível de saturação de oxigênios, tá? Temos a respiração torácica, respiração abdominal diafragmática, respiração mista ou torácica abdominal. Quais são os ritmos que a gente pode achar, né? Taquipneia, aquela respiração rápida, quando a pessoa está respirando muito rápida. Diversas condições pode cursar com taquipneia, tais como síndromes restritivas pulmonares, derrames pleurais, doenças intersticiais, edema pulmonar e etc., né? Temos a hiperpneia, o aumento da frequência respiratória com o aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. Temos o que também? A bradipneia, pessoal, redução do número de movimentos respiratórios, geralmente abaixo de 8 incursões por minuto, né? A respiração está muito baixa. E a apneia, né? A interrupção dos movimentos respiratórios por um período de tempo prolongado, né? Pacientes com síndrome da apneia de sono podem permanecer sem respirar durante minutos, né? Não sei se vocês já perceberam que pessoas que roncam muito, em certo período de tempo elas dão aquele susto, tá? Então aquilo ali é chamado de apneia, tá? Então pessoas que roncam muito, que dá aquele susto, é por quê? Porque a respiração parou ali por 1 minuto, tá? Muito perigoso, pessoal. Indivíduos em apneia necessitam de suporte respiratório, tá? Ou progredirão para óbito. Respiração suspirosa, entrecortada por suspiros frequentes, promovendo desconforto, fadiga ao paciente, né? Tem a origem relacionada a conflitos emocionais, tá? Então aqui a gente tem os valores, né? No recém-nascido, de 35 a 40 movimentos respiratórios por minuto, lactente, né? De 30 a 50, criança de 25 a 32, tá? Um adolescente de 16 a 19 e a gente que é adulto de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto é considerado o quê? Normal, tá?
Fatores que podem influenciar na respiração, né? Exercício físico, né? A dor, a intensidade, tabagismo, alcoolismo, posição corporal, medicações, lesões neurológicas, avaliações do nível de hemoglobina. Tudo isso pode alterar essa frequência respiratória aí, tá? Como realizar, né, o relógio no ponteiro em segundos, material para registro, higienizar as mãos, né, orientar o paciente, né, explicar o procedimento ali para ele, manter o paciente calmo, né, manter a privacidade do paciente. Coloque o braço do paciente em uma posição relaxada sem que isso bloqueie a visualização do tórax, tá? Observe o ciclo respiratório completo, tá? Ou seja, você vai observar o que? A inspiração e a expiração. Iniciar a frequência por 60 minutos, né? Ou seja, você vai contar ali essa frequência expiratória aí dentro de 1 minuto, tá? E depois vai anotar, tá? Os outros sinais vitais que está faltando aqui, pessoal, é a saturação, né? A saturação, ela pode ser medida pelo... A gente tem aqueles aparelhozinhos, o oxímetro, né? O oxímetro você vai colocar ali no dedo da pessoa e vai esperar por 1 minuto, né? A saturação, né? O normal ela tem que estar o quê? Numa pessoa sadio, né? De 95 a 100, tá? Saturação tem que estar dentro de 95 a 100. Saturação dessa pessoa tá normal. Abaixo de 94, né? Ou seja, já não tá tendo troca gasosa adequada aí, tá? Abaixo de 89, essa pessoa já tem indicação de quê? De suporte de oxigênio, tá? O outro é o que? A glicemia. A glicemia a gente sabe, a gente já viu todos os valores, né? Aquela furadinha no dedo para avaliar o nível de açúcar no sangue, né? Qual que é o normal? De 99, né? 99 a 100 até 126 em jejum. Passou de 126 em 2 medidas em jejum, essa pessoa já tem diagnóstico de diabetes mellitus, né? A gente já pode fazer outros tipos de exame para fechar diagnóstico. Temos outro sinal vital também, que é o que? A dor. A dor, pessoal, não sei se vocês já viram, que ela vem lá naqueles pontos de triagem, tem uns rostinhos ali, tá? Tem uns rostinhos que você vai marcando ali, né? Você vai perguntar ao paciente, numa escala de 0 a 10, qual que é o nível de dor, seu João, Dona Maria, tá? Dependendo do número que ele falar, né? Aí, eu tô sentindo muita dor, tô sentindo uma dor insuportável. Então, com certeza vai ser uma escala de 10 aí, tá? Sempre a gente tem que marcar esse nível de dor. Se a pessoa se chegar sentindo dor, a gente deve perguntar qual que é o nível dessa dor aí, né? Se é uma dor insuportável, se é uma dor que ele consegue suportar, ou uma dor que ele não consegue suportar de maneira nenhuma. Por quê? Porque é aí que a gente vai saber qual que é o grau de atendimento, se esse paciente vai ser atendido imediatamente ou se ele vai esperar mais um pouco para ser atendido, né? É o nosso protocolo de Manchester aí, né? Então, quais são os meus sinais vitais para mim não esquecer, né? Temperatura, né? Pulso, pressão arterial, frequência respiratória, né? A dor, aí vem a saturação e vem a glicemia, tá? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Tem muita questão de prova aqui também, tá? Estudem, tá? Então, vamos ter aula amanhã também, tá? Então, até a próxima aula. Boa noite a todos.